Durante muito tempo acreditou-se que os 3 primeiros anos de vida de uma criança eram fundamentais para o desenvolvimento do seu cérebro. Boa parte dessa crença estava fundada em duas premissas básicas. A primeira, de que o cérebro humano já nascia praticamente pronto, e a segunda era que os 3 primeiros anos de vida do cérebro eram os mais ativos e os mais passíveis de mudança. Então, ou seja, criou-se na mentalidade da sociedade, em décadas atrás, o conceito de que existia uma idade mágica, ou seja, os 3 primeiros anos de vida de uma criança era um momento mágico de mudança e de formação do seu cérebro, de sua personalidade. Isso acabou fazendo com que muitos pais, em função do que eu via na mídia e algumas revistas que circulavam com essas ideias, acreditassem que tinham que encher seus filhos de atividades. Nesse período a gente tinha crianças aí, gente, de 1 ano, que tinham uma agenda pior do que a minha e a sua. Era coisa pra caramba, era inglês, aula disso, aula daquilo, balé de não sei das quantas, era 1000 coisas, porque os pais, muito dedicados, queriam aproveitar ao máximo esses 3 primeiros anos para forjar uma criança mega, ultra gênia, inteligente, não é mesmo? Pois bem, hoje nós sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. O cérebro humano, ele não nasce praticamente pronto. Pelo contrário, ele vai se desenvolvendo ao longo de nossas vidas. Hoje existem vários estudos que inclusive falam das idades do cérebro. Basicamente, podemos dizer que temos, num determinado momento, um cérebro infantil, um cérebro adolescente, um cérebro adulto e um cérebro que combina com a terceira idade. São várias as mudanças que ocorrem nesse período. Porém, a idade infantil do cérebro, ela ganha um destaque maior porque é nesse período que você vê mudanças assim incríveis. E isso ocorre em função de algo que é chamado de exuberância sináptica, que é o quê? É o momento lá na infância em que o cérebro cresce desordenadamente em termos de conexões entre os neurônios. A criança ela tem muitas ligações entre os neurônios, mas depois isso vai passar por uma poda, ou seja, aquelas conexões que não são úteis, aquelas conexões que são enfraquecidas ao longo do tempo, elas vão sendo apagadas nesse mapa cerebral, né? Elas vão sendo apagadas mesmo. E aí, quando chega na adolescência, por exemplo, com a entrada dos hormônios sexuais, uma série de neurotransmissores aí importantíssimos que ganham mais ênfase, você tem mudanças drásticas na estrutura cerebral. A exemplo disso são várias estruturas ligadas à decisão, a raciocínio abstrato, a, digamos assim, ponderar recompensas, riscos, esse tipo de coisa começa a se desenvolver com mais ênfase na adolescência e vai se consolidar lá perto do final desse período, quando a gente chega na fase adulta. Então, em linhas gerais, a ideia de que os 3 primeiros anos são fundamentais é um mito. É mito até se considerarmos que a idade infantil do cérebro, digamos assim, ela não abrange apenas os 3 primeiros anos, mas por volta dos 12 primeiros anos de vida de uma pessoa, de uma criança. Entendeu, gente? Então, isso é mito. Se você quiser saber mais, dê uma olhada nesses 2 livros que eu vou botar a capa aqui. Leia que você vai gostar muito e até a próxima.